Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou contar um pouco pra vocês, fazer uma mistureba aqui, mas que talvez ela seja essencial pra assentar algumas bases, que é assim. Vou contar um pouco pra vocês sobre a minha história, minha trajetória, né, na área da saúde e da onde que veio essa ideia de inicialmente fazer um desafio de 30 dias de desintoxicação e agora aprimorar, né, bastante, porque a minha ideia é que ele se torne realmente quase que um curso, que eu tô assentando a base, tô melhorando os desafios e a ideia é fazer cada vez melhor, porque o tempo inteiro a gente tá estudando, tá descobrindo coisas novas, então realmente é necessário atualizar. Então, a minha história na área da saúde ela é bem complexa. Primeiramente, eu fui uma criança obesa, porque eu nasci muito magra, e a minha mãe conta uma história, né, contava uma história, que a minha avó falava pra ela, essa criança aí não vai se criar. Então a minha mãe começou a me dar muita comida. E eu fiquei obesa. Óbvio, dá pra entender, né, foi um contexto que a minha mãe tinha medo de me perder, então ela acreditava que era melhor eu ser mais gordinha. Totalmente compreensível, né? E só que o que acontece? Você começa a crescer e você começa a sentir o preconceito. E as pessoas à sua volta começam a te criticar, né? Até vou pôr depois uma foto minha, acho que eu vou postar no perfil mesmo. Com 12, 13 anos, eu era realmente gorda pro meu tamanho. E era toda reunião de família. Você não vai emagrecer, você não vai emagrecer, você não vai emagrecer. Nossa, se emagrecesse 1 quilo por mês, em um ano você tava magra. Só que assim, não tem fundamento nenhum tu falar isso pra uma criança em que ela não tem nem mal tem poder de ação, sabe? Sobre as próprias escolhas, propriamente ditas. Tanto que o que veio acontecer? Eu vim a desenvolver transtornos alimentares. Com 13 anos eu desenvolvi bulimia, que depois veio a se tornar uma anorexia. Então sim, eu já fui extremamente magra. E junto com isso gera todos os transtornos de ansiedade, compulsão alimentar, né? E isso eu vivi até os meus 20 e poucos anos, literalmente. Porque mesmo fazendo tratamentos psicológicos, psiquiátricos, eu já tomei remédios também para me ajudar, eu nunca conseguia exatamente lidar com isso. Então o que aconteceu? Certo dia eu parei, eu resolvi parar, eu falei, não vou mais vomitar. E eu engordei 15 quilos nisso. Isso eu tinha mais ou menos uns 22 anos, assim, mais ou menos. Então, assim, 15 quilos mais gorda, a minha saúde indo pro espaço, porque eu não era magra porque eu era saudável, eu era magra porque eu não comia. E comia muito errado e às vezes quando comia vomitava. Eu comecei a ter muitos problemas de saúde, além dos já psicológicos, né, que eu tinha. Começou a me dar inflamação na garganta, atrás de inflamação na garganta. Tanto que chegou ao ponto que eu fiz uma cirurgia de remoção de amígdalas com 20 e poucos anos, porque eu tomei acho que uns 4 meses seguidos, um mês atrás do outro, antibiótico e ficava voltando a minha infecção na garganta. Daí acontece, retirei as amígdalas. Pra quê? Pra 1, 2 meses depois começar a me dar faringite. E foi aí que me caiu a ficha, eu falo. E é verdade, foi nesse ponto que eu percebi, tipo assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Que eu tô ficando doente o tempo inteiro. Eu tô cada vez mais gorda. E o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Eu não... E nisso, eu caí na nutrição. Eu já tava quase me formando em administração, né? Já não era algo que eu queria seguir, mas eu fazia por fazer, né? O padrão, tem que fazer alguma faculdade. E nisso eu comecei a estudar nutrição, estudar comportamento humano. Isso com 22 anos, né? Ou seja, 10 anos atrás. Entrei na faculdade de nutrição, fiz tudo que é tipo de curso de
desenvolvimento humano, formação em coach, PNL, que tu pode imaginar. E isso já me ajudou bastante. Já me ajudou muito, 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 muito. E o que aconteceu? Daí eu desenvolvi um quadro de hipotireoidismo, que daí me complicou, né? Porque teoricamente o hipotireoidismo ele não tem cura, né? Tu vai tomar remédio pro resto da vida, como eles falam. E não é bem assim. Hoje em dia eu não tomo nenhum remédio para hipotireoidismo. Às vezes ele dá alterado, e o que acontece? Quando dá alterado o TSH no exame, eu só tenho que ajustar meus hábitos, minha rotina alimentar, meu estresse, e volta ao normal. Ou seja, existem meios além do que o que a gente conhece para lidar com as coisas. E por mais que hoje em dia eu esteja magra, eu seja magra, quando eu digo seja magra é por causa da mentalidade, inclusive, eu sou uma pessoa que tradicionalmente, até pelo meu histórico, eu emagreço muito devagar. Então o que acontece? O corpo que eu tenho agora, por exemplo, eu demorei 2 anos, ou mais, 2 anos e meio nesse processo, para chegar nesse corpo. Só que eu tenho um corpo com uma definição, eu como bem, eu como talvez até bastante, e é tudo um processo, entende? Você pode chegar no corpo dos seus sonhos, você pode melhorar muito a sua saúde, pode, eu sou a prova viva disso. Só que você tem que entender que, primeiro, não existe uma pílula mágica, não existe. Essa pílula mágica não existe, se existisse eu estaria tomando, eu te garanto. Então assim, não existe essa pílula mágica, existem mudanças de hábitos e existe você entender que a alimentação ela é apenas um dos pilares e às vezes ela não é o mais importante. Talvez na maioria das vezes ela não seja o mais importante, na verdade. Porque o quê? Você tem o seu sono. Se você não dormir, você não vai desintoxicar o seu corpo. Você não vai reparar o seu corpo. Sabe quando você treina, que você rompe as fibras musculares? Não é ali que você está crescendo, que você está fazendo todo o processo de anabolismo. Não, ali você está fazendo o catabolismo, que é a quebra muscular. Quando você está renovando o seu corpo e construindo músculo, é quando você dorme. O pilar do sono é um dos mais importantes. O mais importante, na minha opinião, e o mais negligenciado. O seu dia, ele não começa agora, quando você acordou. O seu dia, ele começa quando você dorme. No dia anterior, se você tiver uma noite de sono ruim, você vai ter um dia ruim. Você consegue entender? Então, assim, você precisa do pilar sono bem alinhado para ter uma saúde boa. Você precisa do pilar alimentação, sim, com certeza. Quanto mais natural, melhor. Só que não precisa ser aquela coisa, às vezes, extremamente radical que as pessoas falam. Por exemplo, a dieta cetogênica, dieta low carb. Hoje em dia, minha dieta ela tem até bastante carboidratos. E eu consigo manter um corpo seco. Por quê? Porque eu entendo como meu corpo funciona, como ele reage com cada alimento, entende? Então você precisa também estar disposta a conhecer o seu corpo, a se observar e a entender que às vezes o que funciona para mim não vai funcionar para você. Inclusive, às vezes um hábito que eu tenho pode te fazer mal. Mal mesmo, de te fazer mal, de te trazer malefícios. Então você tem que se tornar seu próprio observador. O que mais? Você tem que parar de se intoxicar. Esse é um pilar essencial junto com o sono. Hoje em dia a gente vive num mundo tóxico. A gente não tem como pegar e se mudar para o meio de uma fazenda e viver meditando. E mesmo que a gente tenha, honestamente, talvez a gente não tenha vontade. Eu, por exemplo, não tenho vontade. Eu gosto das coisas que a tecnologia me proporciona. Eu gosto de morar na cidade. Eu gosto de ter Wi-Fi, gosto de ter internet. Eu gosto das coisas que a tecnologia me proporciona. Então, o que acontece? Eu tenho que aprender a lidar com esses malefícios. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher os melhores produtos possíveis, com
menos vestígios tóxicos. E hoje em dia isso é completamente possível. Completamente possível. E é uma melhora notória que a gente sente na nossa saúde. Atualmente, a única coisa, o único produto químico mesmo que eu utilizo é no meu cabelo. Por quê? Porque o meu cabelo ele é pintado, ele é descolorido, ele é tratado quimicamente e eu não achei ainda nenhum produto natural que deixe meu cabelo bonito. Mas fora isso, desodorante sem alumínio, pasta de dente sem alumínio, sem flúor também, principalmente. Eu tenho um bom filtro de água. Eu comprei uma garrafa que ela trabalha com hidrogênio molecular. E tudo isso eu vou explicando para vocês, que são hábitos que, se você for mudando aos poucos na sua vida, daqui um ano você vai estar com uma qualidade de vida e com um patamar de saúde que você simplesmente vai olhar para trás e vai dizer: caramba, caramba. Não é simplesmente uma questão estética, sabe? Embora eu entenda que você possa ter entrado aqui e esteja disposto a ouvir o que eu tenho a te falar por causa da estética. Só que eu vou te dizer que a estética, ela é uma consequência do seu bem-estar físico, mental e espiritual. Quando você estiver bem com o seu corpo, porque o seu corpo estiver bem, quando você estiver bem mentalmente com a sua mente, porque ela tá bem, quando você estiver bem com Deus, tudo a sua vida vai estar bem, sabe? Vai ser, e a beleza, ela vai ser só um reflexo do que já existe dentro de você, que é essa beleza da plenitude, entende? Então é isso. Eu tô aberta para tirar qualquer dúvida de vocês sobre qualquer coisa. Vocês vão ver que o desafio ele mudou bastante, né? O jeito que eu gravei também no início, porque o desafio ele foi gravado antes de ocorrer um dos momentos mais disruptivos na minha vida, né? Que foi antes do meu filho ser internado. E eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois. Por isso, inclusive, que eu tô agora regravando esse conteúdo com muito mais intensidade, com muito mais profundidade, com muito mais porquês, para que você realmente possa ter essa transformação. Então eu só vou considerar meu objetivo cumprido se você tiver essa transformação. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e vamos para cima, porque se tudo der certo, esse vai ser um conteúdo disruptivo na sua vida, tá bom? Deus te abençoe.